Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos regra de 3 composta, questões do Enem e de vestibular. Resolveremos 3 questões. A primeira é da Polícia Civil de São Paulo, realizada pela VUNESP. 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia, durante 27 dias, para atender certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho, será. Como visto na regra de 3 simples, temos 4 passos. Primeiro, montar uma tabela. Nessa tabela, nós teremos funcionários, horas trabalhadas e dias trabalhados. Em primeiro lugar, colocarei exatamente a grandeza que eu estou procurando, que no caso será dias. Então, quando eu monto a tabela, para facilitar, isso não é regra, eu faço assim porque acho mais prático. Então, eu coloco na primeira coluna a grandeza dias. E aí, entre horas e funcionários, eu coloco na ordem que eu quiser. Então, vamos montar a tabela. Então, se eu tenho 27 dias, aqui eu coloco 27, 8 horas por dia, aqui eu coloco 8, e eu tenho um total de 10 funcionários, aqui eu coloco 10. Então, agora o que eu quero? Eu quero a quantidade de dias, então, aqui vai o meu x. Quantas horas esses funcionários trabalharão, então? Serão agora 9 horas por dia, porque aqui diz que eles vão trabalhar 1 hora a mais por dia. Se eles trabalhavam 8, agora trabalharão 9. Por que eu tenho agora 8 funcionários? Porque eu tenho um funcionário doente e o outro que acabou de se aposentar. Então, 8 funcionários. Faremos, então, a observação se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para isso, farei a comparação de horas com dias separadamente da comparação entre funcionários e dias. Então, primeiro eu faço horas e dias. 27 dias, 8 horas, x dias, 9 horas. A partir do momento que eu começo a trabalhar mais tempo, o que acontece com os dias? Eu posso trabalhar menos dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Agora, vou analisar dias e funcionários. Se eu tenho menos funcionários trabalhando, eu preciso de mais dias trabalhados. Então, as grandezas também são inversamente proporcionais. Agora, o terceiro passo é montar a proporção. Então, eu começo com 27 sobre x, deixo fixo. Como aqui, neste caso, as grandezas são inversamente proporcionais, na hora de montar a proporção, eu não escrevo 8 sobre 9, e sim 9 sobre 8, como está aqui. Neste caso de funcionários também, se as grandezas são inversamente proporcionais, eu troco o 10 pelo 8. Então, aqui aparece 8 sobre 10. Então, 27 sobre x é igual a 9 oitavos vezes 8 décimos. Faço, então, a multiplicação entre frações, que é multiplicar numeradores e denominadores separadamente. Então, eu tenho 27 sobre x é igual a 9 vezes 8, 72, 8 vezes 10, 80. Para facilitar os cálculos, eu simplifico esta fração. Vou simplificar numerador e denominador por 8. Então, 72 dividido por 8, 9. 80 dividido por 8, 10. Então, agora eu tenho uma fração equivalente a 72 oitentavos, 9 décimos. Multiplico em cruz para resolver a equação. 9 vezes x é 270, que é 27 vezes 10. Terminando a resolução da equação, x é 270 sobre 9, faço a divisão, x igual a 30. Próximo problema. Este é do Enem de 2013.
Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. Lembrando que o primeiro passo é montar uma tabela. Como eu disse anteriormente, o que eu preciso descobrir é a quantidade de ralos. Então, a grandeza, quantidade de ralos, é a que vai aparecer na minha primeira posição aqui na tabela. Então, eu tenho 3 grandezas: ralos, a capacidade em metros cúbicos deste reservatório e o tempo gasto em hora para esvaziar todo o reservatório. Então, eu tenho aqui 900 metros cúbicos, 6 horas. 6 ralos. Como eu estou procurando a quantidade de ralos, eu coloco aqui o x. Só que agora a capacidade do reservatório é de 500 metros cúbicos e o escoamento de água acontecerá em 4 horas. Como eu disse anteriormente, o segundo passo é descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Farei separadamente ralos e capacidade em metros cúbicos e ralos e o tempo em horas. Então, olhando ralos e capacidade, eu tenho o seguinte: quanto menor a capacidade em metros cúbicos que o reservatório tem, menos ralos eu preciso. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Olhando ralos e tempo, pensarei da seguinte forma: se eu quero gastar menos tempo para esvaziar o reservatório, eu preciso de mais ralos. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Na hora de montar a minha proporção, começo com o seguinte: 6 sobre x. E aí, como a capacidade aparece como grandeza diretamente proporcional, não inverto nada. Então, a minha fração será 900 sobre 500. Como a grandeza tempo aparece como inversamente proporcional, eu vou ter que inverter. Então, eu vou escrever 4 sobre 6. Para resolver a multiplicação entre frações, multiplico numeradores e denominadores separadamente. Então, eu faço 900 vezes 4, 3.600, 500 vezes 6, 3.000. Percebo aqui que eu consigo simplificar essa fração. Consigo encontrar uma fração irredutível. Então, eu vou dividir numerador e denominador por 600. E eu obtenho 6 sobre x igual a 6 sobre 5. Poderia multiplicar em cruz para descobrir o valor do x, mas aqui fica claro que se os numeradores são iguais, os denominadores também são iguais. Então, automaticamente, eu consigo descobrir que o x é 5. Como terceiro problema, uma questão do Enem de 2009. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e, nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados no final do prazo estipulado seria de. O primeiro passo para a resolução é montar uma tabela com as grandezas que aparecem no problema. Como eu estou procurando a quantidade de alimento, vou começar a minha tabela na primeira coluna, quantidade de alimento. Temos também a quantidade de alunos, a quantidade de dias e as horas diárias.
são 20 alunos trabalhando no primeiro período durante 10 dias, 3 horas diárias. Como eles arrecadaram 12 quilos de alimentos por dia, trabalhando 10 dias, na quantidade de alimento, eu vou fazer 12 vezes 10. Então, coloco aqui 120. Como é a quantidade de alimento que estou procurando, é aqui que vai o x. Percebemos que 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Então, não temos mais 20 alunos. Temos 20 mais 30, porque eles chegaram para o grupo. Então, aqui eu escrevo 50. Só que agora, eles estão trabalhando 4 horas por dia. Então, aqui eu coloco 4. Eles trabalharam 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Perceba que eles, inicialmente, precisariam trabalhar 30 dias. Já se passaram 10 dias. No total de 30, então, aqui eles vão trabalhar mais 20 dias. Agora, precisamos observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, sempre comparando com quilo de alimento. Então, primeiro vou comparar quilo de alimento e alunos. Se a quantidade de alunos aumenta, é porque eles conseguem arrecadar mais alimento. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Na próxima tabela, nós temos quilo de alimento e dias. Então, vamos analisar. Se são mais dias trabalhados, é porque foi arrecadado mais alimento. Grandezas diretamente proporcionais também. Por último, faremos a comparação de quilo de alimento e horas. Quanto mais horas são trabalhadas, mais alimento é arrecadado. Também temos grandezas diretamente proporcionais. O próximo passo é montar a proporção. Como todas as grandezas são diretamente proporcionais ao quilo de alimento, quando eu vou montar a proporção, ficará o seguinte: 120 sobre x, e nenhum desses valores será invertido. Então, nós temos 120 sobre x, que é igual à multiplicação de todas as frações obtidas. 20 sobre 50, 10 sobre 20, 3 sobre 4. Faremos a multiplicação dos numeradores e dos denominadores separadamente. 20 vezes 10 vezes 3, 600. 50 vezes 20 vezes 4, 4.000. Podemos transformar esta fração numa fração equivalente, simplificando numerador e denominador por 200. Isso facilitará nos nossos cálculos. Agora, resolvendo, multiplico em cruz 3 vezes x e 120 vezes 20. Então, eu tenho 3x igual a 2.400. O 3 aparecerá no segundo membro dividindo. Então, eu encontrei o meu x igual a 800. Só que 800 não é a minha resposta final. 800 é a quantidade de alimento que foi arrecadado nesta situação. Quantos quilos de alimento os alunos já haviam arrecadado? 120. Com o aumento de alunos, arrecadaram mais 800. Então, precisamos fazer essa soma. O total será 120 quilos de alimento arrecadado anteriormente, mais os 800 arrecadados depois que foram adicionados 30 alunos. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!